Bom dia, irmãs. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje nós vamos estudar a nossa 13ª lição. O tema é a vitória na fé. E o nosso texto base é 1 João 5, de 1 a 5, que eu vou ler para vocês. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Oremos. Querido Santo Deus, estamos agora diante da Tua Palavra, e que o Senhor nos dê entendimento para que possamos saber seguir aquilo que o Senhor nos quer ensinar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, queridas irmãs, hoje o nosso tema é a vitória na fé. E o nosso texto fala de vitória. A palavra vitória sempre nos lembra o esporte, né? Porque a vitória é quando se joga, ou então tem um campeonato de natação, ou então tem uma corrida, ou então tem jogo de futebol. Sempre nos lembra esporte quando falamos de vitória. Agora, para ter vitória no esporte, tem várias coisas que o esportista tem que fazer. Aqui eu tenho uma lista de coisas que o esportista tem que fazer. Veja bem, tem que ter necessidade de muito exercício, tem que ter alimentação adequada, tem que ter roupas e calçados próprios, tem que ter treinamentos regulares e contínuos, tem que ter ausência de vícios, persistência, dedicação, disciplina. Então, aqui tem 8 itens que o atleta tem que ter. Então, através de 8 itens que o atleta se dedica, ele pode chegar à vitória. Agora, o nosso caso aqui é a vitória cristã na corrida da fé. E aqui a nossa lição nos traz 3 itens, 3 exercícios espirituais para que nós possamos chegar no final nessa vitória. Então, o primeiro exercício espiritual é a fé em Jesus. O segundo é amor aos irmãos. E o terceiro exercício é obediência a Deus. O primeiro exercício espiritual que a lição nos traz é a fé em Jesus. E a lição nos fala aqui no versículo 1, assim, ele nos ensina o seguinte, ó: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então aqui já é uma vitória. Aquele que crê é nascido de Deus. É a fé. Você crê? Tem fé? Então é nascido de Deus. E aqui ele coloca uma coisa muito interessante, que a fé é como se fosse um aquecimento espiritual. Aquele que tem fé, ele já vai um aquecimento espiritual para tudo que vier na nossa vida cristã. Então, a certeza da vitória. Porque se Jesus já venceu na cruz, nós temos que ter certeza que nós vamos vencer também em tudo. Se Jesus já venceu o mundo, nós também vamos vencer. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que entender que tudo que Jesus venceu, nós também vamos vencer. No início da caminhada cristã, da nossa caminhada cristã, nós entendemos que Jesus morreu na cruz e venceu na cruz.
Mas muitas vezes nós não entendemos que nós também vencemos na cruz. Aí a gente vê os nossos pecados, muitas vezes nós fazendo de novo, e a gente entristece, mas nós temos que aprender que como Jesus venceu na cruz, nós também vencemos. Jesus venceu o mundo, nós também vencemos o mundo. Jesus alcançou o céu, ressurreto, nós também alcançamos o céu. Então a fé é um exercício de aquecimento. Aí eu fico pensando, né? Por que no atletismo o aquecimento é importante? Porque se aquece bem os músculos, o atleta vai conseguir chegar no final do seu exercício, o final da corrida, o final se ele está numa natação de tantas voltas, ele vai chegar ao final. E assim também nós. Quanto mais fé a gente tiver, mais firmes na fé nós estivermos, mais nós conseguiremos ter vitória no final da nossa vida cristã. Então é isso que a gente entende, que aquecendo corretamente na nossa fé cristã, nós vamos alcançar a vitória. Então é muito interessante quando nós recebemos a Cristo no nosso coração, nós temos que nos apropriar da vitória de Cristo. A vitória de Cristo na cruz, nós vamos nos apropriar. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Nós também vamos ressuscitar e vencer a morte. Então, somos vitoriosos. Quando amamos os irmãos, quando praticamos a justiça e quando nós abandonamos o pecado. O segundo exercício espiritual que Jesus nos ensina, que a lição nos ensina, é o amor aos irmãos. Vejamos aqui no versículo 2, que João fala assim, ó. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, amar os irmãos é muito importante, porque se Deus nos amou, nós devemos amar os irmãos. E nós devemos amar os irmãos da mesma forma como Deus os ama. Nós devemos olhar os nossos irmãos como Deus olha para os nossos irmãos. Não com os nossos olhos humanos, mas com os olhos de Deus. Porque o nosso irmão pode cair, o nosso irmão pode pecar, e nós temos que sustentar os nossos irmãos como Deus os sustenta. Porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador, todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz, são chamados filhos de Deus e participam de uma mesma família. E uma mesma família tem que viver em comunhão. Uma mesma família tem que viver de uma forma que um aceite o outro, que um ame o outro. Uma família, isso é essencial. Então, nós temos que demonstrar amor um pelo outro e aprender a cuidar um do outro. E aprender a cuidar do interesse um pelo outro. Porque o interesse um pelo outro é muito importante para Deus. Porque se um cai, um tem necessidade. Às vezes, não é necessidade financeira apenas. A pessoa está triste, a pessoa está com depressão, a pessoa está necessitada de algum carinho, de alguma necessidade. É interessante que nós, irmãos, podemos dar uma assistência para os outros, para os irmãos. Então, nós vamos defender os irmãos. Deus vai ficar muito feliz com a nossa atitude. Então, nós devemos ter um hábito saudável de partilhar a nossa vida, compartilhar tudo que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos. Isso é viver e amar o nosso irmão. É ver a necessidade do outro. É querer amar o outro de forma a garantir que ele veja que a gente ama. É sentir que ele tem necessidade e que a gente possa demonstrar o nosso amor para com eles.
Não é apenas viver ao lado, mas demonstrar o amor. Então, ser grato a Deus pelos nossos irmãos e saber demonstrar o nosso amor a eles. O terceiro item que a nossa lição traz como exercício espiritual é obediência a Deus. No versículo 3 fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aqui, João está falando que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Por quê? Porque se nós amamos a Deus, se nós cremos que Jesus é o Cristo, então os mandamentos não são difíceis de guardar. Porque nós temos facilidade de guardar os mandamentos. Não vai ter dificuldade da gente achar que o mandamento é difícil de guardar. Por quê? Porque até Davi, modo de dizer, né? Porque Davi que que pecou, mas depois que ele retornou para a vida com Deus, ele fez tantos salmos falando da volta dele para Deus, tantos salmos, um mais lindo que o outro, dizendo da fé vitoriosa que ele tinha, da lei do Senhor, né? Aquele que observa a lei do Senhor são felizes e vitoriosos. Então, são salmos maravilhosos, né? E a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Em Romanos a gente vê isso. Então, o amor de Cristo nos constrange a obedecê-lo. Em Coríntios a gente vê que as pessoas amadas servem melhor. E a Bíblia também nos mostra, né? Abraão obedeceu a Deus e recebeu o cumprimento de suas promessas. Moisés foi fiel ao chamamento de Deus e teve o ministério abençoadíssimo. Samuel atentou para a voz do Senhor e se tornou um grande profeta. Paulo foi obediente à visão celestial e Deus o usou imensamente. Então, aqui nós vemos a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, às promessas de Deus. Eu tomo a liberdade de indicar às irmãs um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, A Suficiência de Cristo. É um vídeo de março de 2019, um vídeo de 1h, 12 minutos e 5 segundos. É um vídeo longo, mas para quem gosta de vídeo, o reverendo Augustus, ele dá uma visão muito, muito importante para nós reformados sobre a suficiência de Cristo. A obediência nossa como reformados, a nossa obediência a Cristo como reformados, perante o Antigo Testamento e Cristo, muito importante para nós. Então, irmãs, nós vemos aqui a nossa vitória na fé cristã, na nossa vida cristã, é isso. A fé em Cristo, o amor aos irmãos e a obediência a Deus. E para encerrar os versículos do nosso estudo de hoje, são os versículos 4 e 5. Eu vou ler para as irmãs. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, está confirmando tudo que ele falou atrás. E para a gente fazer assim um estudinho rápido desses 2 versículos, eu quero fazer assim uma comparação, uma relação entre o homem e o mundo. Assim, sem a fé salvadora é impossível vencer o mundo. Nós temos que ter essa fé salvadora, essa fé que vai sendo o aquecimento da nossa vida no dia a dia para as coisas que vão acontecendo.
Então, sem a fé salvadora, é impossível vencer o mundo. Outra coisa, fora de Cristo, os homens são escravos do pecado e do mundo. Fora de Cristo, nós não conseguimos nada. Agora, se o mundo está morto para nós e nós mortos para o mundo, então nós não estamos disponíveis para o mundo. Isso é claro. Então, o que acontece? O nosso corpo, como santuário do Espírito Santo, está disponível somente para Deus. Aleluia, né, irmãs? Glória a Deus. O Espírito Santo vivendo em nós, nós estamos disponíveis somente para Deus. Quer dizer que nós não vamos viver no mundo? Sim, vamos viver no mundo. Quer dizer que nós não vamos conversar com as pessoas do mundo? Vamos conversar sim com as pessoas do mundo. Mas o que nós vamos conversar com as pessoas do mundo? Nós vamos conversar com elas. Só que ao conversarmos com ela, as coisas que nós tivermos que conversar, com um papo de uns 5, 10 minutos, elas vão fazer o seguinte: eu quero ter o seu telefone porque eu quero ter amizade com você. Você é uma boa pessoa. E aí você vai fazer amizade com ela, você vai começar a mandar mensaginha, você fica amiga da pessoa, e aí você vai começar a falar de Deus, de Cristo, da salvação, e você vai ganhar mais uma pessoa para o reino de Deus. Então, você não vai se moldar ao mundo. Você vai viver no mundo como Jesus falou, e de pregar o evangelho. E como diz algum pastor disse, se possível você fale, senão você pregue com o seu testemunho. Então, nossa lição de hoje é a vitória na fé. Então, com a fé, nós vamos amar os irmãos, com a fé nós vamos obedecer a palavra, e com a fé nós vamos viver uma vida cristã com vitória. Amém, irmãs? Vamos orar para encerrar. Querido Santo Deus, nós agradecemos muito pela Tua palavra de hoje. E queremos realmente, Senhor Deus, ter essa vitória e crer que Jesus já venceu na cruz, já venceu a morte. E nós queremos crer realmente, Senhor, que vencemos a morte e nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E nós oramos agradecidas por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridas irmãs, até a próxima aula.